Olá pessoal, tudo bem? Hoje estarei ensinando para vocês essa capa de almofada super linda. É a capa de almofada Jade. Esse lindo trabalho é criação do Pablo Crochê. Maravilhoso, não é mesmo, pessoal? Eu tô apaixonada por essa almofada. Eu quero agradecer ao Pablo pela oportunidade de eu poder fazer a videoaula para vocês desse lindo trabalho. Eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, as redes sociais do Pablo. Ele tem lindos trabalhos para mostrar para vocês. Então, acesse ali as redes sociais, o Instagram, o Facebook e siga ele. Então, vamos para a confecção da nossa capa de almofada? Confira a seguir a lista de materiais. Então, pessoal, para a aula de hoje nós vamos utilizar um barroco natural, esse é o brilho ouro, número 6. Vamos utilizar o barroco multicolor premium, esta é a cor cabaré, a cor 9153. Vamos utilizar o barroco multicolor, esta é a cor raio de sol, número 9368. O barroco multicolor, esse é o floresta, a cor 9201. E o barroco multicolor pacífico, esta é a cor 9482. Vamos utilizar para a capa agulha número 4 milímetros e para as aplicações vamos utilizar a agulha 3,5. Uma agulha de tapeçaria para costura, uma fita métrica e uma tesoura para remates. Eu vou usar alguns marcadores de ponto para quando for fechar a capa, mas é opcional, você pode também estar utilizando sobrinhas de fio. Então, esse é o material da aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos dar início com 40 centímetros de correntinha. Os meus 40 centímetros deu 69 correntes, já contando com as correntinhas para virar o trabalho. Então, pode ser que o seu trabalho seja com mais ou menos correntinhas. Isso vai depender da tensão do seu ponto. Nós vamos dar início dando a laçada na agulha e vamos contar 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos vir aqui na sétima, introduzir a agulha e fazer um ponto alto, desta forma. Uma corrente, dá laçada na agulha, pula um ponto de base, faz um ponto alto. Então, a nossa carreira será uma corrente, dá laçada, pula uma corrente de base, vem na próxima. Um ponto alto. Uma corrente, dá laçada, pula um ponto de base, vem no próximo. Um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Sempre com um ponto alto, uma corrente, pulando um pontinho de base. Então, vou trabalhar desta forma até a minha última correntinha e eu volto a mostrar para vocês a continuação da nossa capa. Então, pessoal, aqui eu terminei. A carreira vai ficar desta forma. Lembrando que é um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, pulando um pontinho de base. Aqui, eu esqueci de falar, mas é importante anotar o número de correntinhas que deu para fazer os 40 centímetros, pois a gente vai precisar desse mesmo número para fazer mais 2 peças. Então, aqui no meu caso, deu 69 correntes, então esse número, 69 correntinhas, eu vou utilizar para fazer as outras 2 peças também, para que dê o mesmo número de quadradinhos. Então, aqui, vamos para a nossa segunda carreira. Todas as carreiras aqui da nossa peça, nós vamos iniciar com 4 correntes. 1, 2, 3, do ponto alto inicial e uma de espaço. Dá a laçada na agulha, vem em cima do pontinho alto. E vamos fazer um novo ponto alto.
uma corrente, dá a laçada, vem em cima do próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, dá a laçada, vem em cima do próximo ponto, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até chegar aqui ao final da carreira. Então, vou trabalhar até o finalzinho da carreira e volto a mostrar para vocês como que finaliza a carreira para dar início à próxima. Aqui eu cheguei ao final da minha segunda carreira e para finalizar da segunda carreira em diante, nós vamos fazer da mesma forma. Uma corrente, dá a laçada. Dá a laçada, pula uma corrente de base e vem na segunda. E aqui vamos fazer o ponto alto. Então, a gente sempre vai finalizar a carreira desta forma. Uma corrente, pula uma corrente de base e um ponto alto na segunda correntinha. Desta forma, nosso trabalho vai ficar retinho. Caso você pule mais correntinha ou então faça o ponto alto em cima da primeira correntinha, o nosso trabalho vai ficar torto. Então, é super importante deixar apenas uma correntinha de espaço aqui ao finalizar a carreira. Para dar início à próxima, será igual ao anterior. 4 correntes. São 3 correntes do ponto inicial e mais uma de espaço. Dá a laçada e agora vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Finaliza com uma corrente, pula uma correntinha de base, um ponto alto na segunda corrente. Então, nós vamos trabalhar desta forma até completar 40 centímetros. Então, aqui vai depender muito do seu ponto. Quanto mais apertado o ponto, mais carreiras você terá que fazer, e quanto mais solto, menos carreira. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até atingir 40 centímetros. Então, eu vou trabalhar meus 40 centímetros do ponto rede e eu volto aqui para mostrar para vocês a continuação da nossa capa. Então, pessoal, aqui eu trabalhei 40 centímetros e vai ficar desta forma. Então, vai ficar um quadrado, 40 por 40. Então, aqui eu cortei o fiozinho. Para fazer o arremate, eu divido o fio em 2. Passo um dos fiozinhos aqui por dentro do ponto. E aqui eu vou dar 2 nozinhos. Depois, é só esconder esse fio aqui entre os pontos de base. Então, eu fiz uma peça de 40 por 40, que será a parte da frente da nossa capa. Uma peça de 40 por 30 centímetros. Essa peça, a gente vai começar com a mesma quantidade de correntinhas que começou a primeira, para que fique do mesmo tamanho e a mesma quantidade de espacinhos, para que quando a gente for fechar a capa, dê certinho o número de espaços e não sobre e nem falte nenhum. Então, essa peça tem 40 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. E teremos uma terceira peça, essa com 40 de largura e 20 centímetros de comprimento. Então, são 3 peças, todas com o mesmo ponto, no ponto rede, com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, eu fiz as 3 peças e arrematei o fio da mesma forma. Então, aqui, a minha peça, para dar os 40 centímetros, eu utilizei 69 correntinhas. Então, as 3 peças, eu comecei com 69 correntinhas. Então, agora, antes de fazer a montagem da nossa capa, eu vou ensinar para vocês as aplicações que vão aqui na parte da frente. Então, vamos lá? Então, para a aplicação, eu vou utilizar a flor entrelaçada. Então, eu fiz uma florzinha na cor amarela, uma na cor vermelha e uma na cor azul. Então, eu vou deixar o link do vídeo disponível aqui logo abaixo da descrição. E também no card aqui em cima do vídeo. Então, é só clicar aqui nesse cardzinho que está aparecendo, que vai direcionar para o vídeo da flor. Então, serão 3 florzinhas
entrelaçada. No vídeo eu ensino com a base, e aqui você vai fazer sem a base, apenas a florzinha. Desta forma. Então, 3 flores. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer os botõezinhos, que também vão aqui nas nossas aplicações. Super lindos, não é mesmo? Então, para as aplicações, vão 6 botõezinhos. 2 azuis, 2 vermelhos e 2 amarelos. Aqui só tem um porque eu vou ensinar o outro aqui para vocês. Então, anotem aí. Então, os 2 azuis, a correntinha aqui do caule do nosso botãozinho terá 20 centímetros. Esses fiozinhos aqui eu deixei depois para a costura. Então, os azuis serão os mais compridos. Cada um terá 20 centímetros de comprimento. O vermelho será o intermediário. Então, cada um dos 2 caules, contando aqui só as correntinhas, terá 15 centímetros. E o amarelo, que eu vou fazer agora com vocês, terá apenas 10, que será o mais curtinho. Então, o azul terá 20 centímetros, o vermelho 15 e o amarelo 10. Então, agora vamos fazer o botão aqui da nossa aplicação. Então, agora vamos dar início ao botãozinho da nossa aplicação. Então, vou trabalhar com fio amarelo e com agulha 3,5. Então, nós vamos dar início com 11 correntinhas. Vamos dar a laçada na agulha, vamos pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. Vem na 5ª corrente com um ponto alto, desta forma. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos duplos. Então, dá 2 laçadas na agulha, introduz na próxima corrente e tira de 2 em 2. Novamente, 2 laçadas na agulha, introduz no próximo ponto de base, tira de 2 em 2. 2 pontos altos duplos. O próximo será um ponto alto. Então, apenas uma laçada na agulha e tira de 2 em 2. O próximo ponto será um meio ponto alto. Dá a laçada na agulha, introduz e tira os 3 fiozinhos de uma vez só. Desta forma. E agora, vamos trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, nós vamos fazer 3 picôs. Sobe 3 correntes, volta aqui em cima do pontinho baixo com um ponto baixíssimo. Puxa o fiozinho, esse mesmo fio puxa por dentro da correntinha, desta forma. 3 correntes, introduz a agulha aqui por dentro da última correntinha do picô anterior, um ponto baixíssimo. Então, aqui temos 2 picôs. Novamente, 3 correntes, volta aqui na correntinha do picô anterior, um ponto baixíssimo. Então, aqui está nossos 3 picôs. Agora, nós vamos voltar do outro lado da correntinha. 2 pontos baixos. 1, 2. Um meio ponto alto, dá a laçada, introduz e tira os 3 fiozinhos de uma vez só. Agora, vamos fazer um ponto alto. Dá a laçada, introduz e tira de 2 em 2. E 2 pontos altos duplos. 2 laçadas na agulha, introduz, tira de 2 em 2. Novamente, 2 laçadas, introduz e tira de 2 em 2. Vamos finalizar com um ponto alto e 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui no centro do nosso botãozinho. Introduz a agulha e puxou. Então, aqui está pronto o botãozinho para aplicação. Então, nós vamos fazer 2 amarelo,
2 vermelhos e 2 azuis. Aqui eu vou cortar o fio com um pouco de folga, para que depois a gente possa costurar o botãozinho na nossa capa. Então, eu vou cortar o fiozinho e volto a mostrar pra vocês como será o caule aqui do botãozinho. Então, aqui eu cortei o fio, deixei um bom pedaço aqui pra costura. Agora, nós vamos trabalhar com o fio verde. Então, aqui, para iniciar o caule, eu vou introduzir a agulha aqui na segunda correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Venho na segunda corrente, já escondendo o fiozinho ali por baixo dos pontos. Aqui o segundo. Vou vir aqui no centro, deixando esse fiozinho lá pra trás. O terceiro ponto baixo, vem na próxima corrente. O quarto e finaliza com o quinto ponto baixo. Então, teremos 5 pontos baixos aqui na base do nosso botão. Vira para o lado avesso, dá uma leve alongada aqui na laçadinha, introduz no primeiro ponto, deixa na agulha, introduz no segundo, vai ficar 3 fiozinhos, tira os 3 de uma vez só. Aqui nós fizemos uma diminuição, vem no próximo ponto, um ponto baixo. E agora vamos fazer mais uma diminuição, introduz no próximo pontinho, deixa na agulha, introduz aqui no último, ficou os 3 fiozinhos, tira os 3 de uma vez só, vira para o direito novamente, alonga o pontinho. Aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados junto. Então, introduz aqui no primeiro, deixa na agulha, introduz no segundo, deixa na agulha, e introduz no terceiro, deixa na agulha. Ficou os 4 fios, tira os 4 de uma vez só. E aqui fechou o pontinho. Então, vai ficar desta forma. Agora, nós vamos fazer o cordãozinho. Então, para o nosso botãozinho amarelo, nós vamos fazer 10 centímetros de correntinha. Não tem um número exato, é só pegar a fita métrica e medir 10 centímetros. Então, a correntinha é só ir tirando a laçadinha desta forma. Então, aqui eu fiz os 10 centímetros do caule do nosso botão, cortei o fio e vou puxar. Então, esses fiozinhos que eu deixei aqui é para a costura. Então, nós vamos fazer 6 botõezinhos iguais. A única diferença será aqui no tamanho da correntinha do caule. Então, pro amarelo eu fiz 10 centímetros, são 2 da mesma cor, com 10 centímetros. Pro vermelho eu fiz 15 centímetros e para o azul eu fiz 20 centímetros. Então, teremos 2 com 20 centímetros, 2 com 15 e 2 com 10. Desta forma. Então, agora eu vou ensinar para vocês a outra peça da nossa aplicação. A próxima peça da nossa aplicação será a folhinha. Ficou linda nessa cor, não é mesmo? Então, nós vamos precisar de 3 folhinhas iguais a essa. Então, vamos lá? A folhinha nós vamos iniciar com 13 correntinhas. Vamos pular 1, 2, 3 correntes de início e vir na quarta. E aqui nós vamos trabalhar com pontos baixos até o final da correntinha. Então, introduz a agulha na próxima corrente, puxa o fio, tira os 2 de uma vez só. E aqui eu cheguei na última corrente. A última correntinha, nós vamos fazer a volta aqui da folhinha. Então, aqui nessa última corrente, vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar com pontos baixos, deixando os 2 últimos pontinhos baixos aqui, sem fazer. Que vai ficar o espacinho da pontinha da folhinha. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada correntinha, deixando o espaço dos 2 últimos pontos baixos sem fazer.
E vai ficar desta forma. Então, eu virei o trabalho e vim fazendo um ponto baixo, sempre deixando o espacinho dos dois últimos sem fazer. Agora, nós vamos virar a folhinha para o avesso desta forma. Sobe 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos vir aqui no último pontinho da carreira anterior. Vamos pegar apenas na alcinha de trás aqui do ponto de base. Então, aqui em cima temos 2 alcinhas, vamos pegar apenas a de trás. E vamos trabalhar assim, sempre pegando na alcinha de trás, com um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, vou trabalhar assim até chegar aqui nas 2 correntinhas. Então, eu cheguei aqui nas minhas 2 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, desta forma. E agora, eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando aqui na alça de trás do ponto de base. Desta forma, vai formando aqui o relevo da nossa folhinha. E assim como fizemos aqui na carreira anterior, vamos deixar os 2 últimos sem fazer. Desta forma. Vamos virar a folhinha novamente, inicia com 3 correntes, 1, 2, 3. Vem aqui no último pontinho da carreira anterior, sempre pegando na alça de trás, e novamente vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base, até chegar nas 2 correntinhas. E sempre vamos pegar na alça de trás do ponto de base. Cheguei nas 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, sempre deixando os 2 últimos sem fazer. E sempre pegando aqui na alcinha de trás do ponto de base, tá, pessoal? Aqui, deixei os 2 últimos sem fazer, sem contar com a correntinha, sempre os 2 pontinhos baixos. Então, nós vamos trabalhar desta forma, até que tenhamos 4 pontinhas de cada lado, sem contar a central. Então, aqui eu já tô formando a segunda, vou voltar, deixar os 2 últimos sem fazer, vai formar aqui as 2 pontinhas, e assim por diante. Então, sempre na carreira que você volta, deixa os 2 últimos sem fazer. E aqui sempre inicia com 3 correntinhas. Trabalhar até obter as 4 pontinhas dessa mesma forma. E volto aqui para mostrar como que finaliza a folhinha. Então, pessoal, aqui eu trabalhei até formar as 4 pontinhas de cada lado, desta forma. A nossa folhinha sempre vai ser em carreiras de ida e volta. Sempre na volta, deixa os 2 últimos pontinhos sem fazer. Deixando esses 2 últimos pontinhos que vai dar o efeito aqui da nossa folhinha. E sempre pegando na alça de trás da carreira de base. Então, ela vai ficar com esses relevos aqui. Linda, não é mesmo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a última carreira. Então, aqui vamos formar a última pontinha, que é a 4ª deste lado. Inicia com as 3 correntes e volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando apenas na alça de trás do ponto. Nós vamos trabalhar assim até chegar na correntinha. Aqui na correntinha,
um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. E agora nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando na alça de trás, e vamos deixar os dois últimos sem fazer. Então, aqui chegamos nos dois últimos. Aqui eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Vem no próximo pontinho e mais um ponto baixíssimo. Para finalizar, embaixo aqui da quarta pontinha desse lado. E então, nossa folhinha vai ficar assim, com 4 pontinhas de cada lado. Aqui você corta o fio com uma boa sobra para costura. E a nossa folhinha vai estar pronta. Então, nós vamos fazer 3 folhinhas iguais a essa. Então, vou finalizar as 3 folhas e volto aqui para mostrar para vocês como serão as aplicações na nossa almofada. Então, pessoal, agora nós vamos para as aplicações aqui da nossa capa. Então, vamos pegar apenas a parte da frente, o nosso quadrado de 40 por 40 centímetros, e nós vamos fazer a montagem das nossas florzinhas. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Então, aqui está a parte de baixo, tem que deixar o espaço aqui para a folhinha. Então, será 2 florzinhas, uma ao lado da outra, e uma em cima, desta forma. As folhinhas vão aqui um pouquinho embaixo das flores, desta forma. Então, vai uma folhinha em cada lateral. Então, aqui vai a outra folhinha. Aqui, fiozinho para costura. E a terceira folhinha vai aqui ao lado da flor azul. Então, as flores e as folhas serão desta forma. Então, eu aconselho costurar essas 6 peças primeiro, para depois fazer a montagem do arranjo. Costura nós vamos fazer com agulha de tapeçaria. Vamos pegar o fiozinho que estava aqui na folha, vamos passar aqui pela nossa capa da almofada e na folhinha, desta forma. Vem aqui na capa da almofada, passa na folhinha e vai fazendo a costura. Caso você costure de alguma forma diferente, é só você utilizar a sua própria costura, tá, pessoal? Aqui é só uma demonstração. E assim nós vamos costurar todas as peças. Sempre passando a agulha na capa da almofada e na peça que está sendo costurada. Desta forma. Então, vou passar essa costura na volta inteira da folhinha. Também vamos passar a costura nas flores. As flores, quando vocês fizerem, é importante também deixar o fio para costura. Então, eu vou costurar as 6 peças dessa forma. As 3 florzinhas no centro e as 3 folhas dessa forma. Eu vou fazer a costura dessas 6 peças e volto a mostrar para vocês como será a costura dos nossos botõezinhos. Então, pessoal, aqui eu já adiantei, fiz a costura dos mini botões, então a costura será exatamente igual à das outras peças, igual eu ensinei lá no comecinho da folha. Então, a disposição será a seguinte: os 2 azuis, que são os mais compridos, vão ficar para o centro. Todos eles vão fazer esse formato aqui, como se estivesse fazendo uma curva para dentro. Então, vai ficar os 2 azuis, que são os maiores, aqui para o centro. Os 2 vermelhos, que são os intermediários, vão ficar aqui no centro. E os 2 amarelos, que são os mais curtinhos, vão ficar aqui no cantinho. E vai formar esse desenho. Super lindo, não é mesmo? Aqui, caso na hora de você montar as correntinhas fiquem muito grandes, é só você desmanchar um pouquinho, já que nós fizemos a corrente, cortamos o fio e não fizemos nenhum arremate. Então, é só desmanchar um pouquinho e ajustar o tamanho aqui. E vai ficar desta forma. Muito lindo esse arranjo, não é mesmo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que fecha a nossa capa. Vamos lá? Então, agora vamos para a montagem da nossa capa.
Então, é muito importante que aqui as flores fiquem para a parte de baixo da nossa capa. Então, eu vou virar aqui para o lado do avesso. Agora, nós vamos pegar o nosso retângulo, que tem 40 por 30, e ele vai ficar na parte de baixo da capa, desta forma. E o nosso retângulo, que tem 20 centímetros, ele é 20 por 40, vai ficar na parte de cima. Vai ficar desta forma. Aqui eu vou usar os marcadores para centralizar os pontinhos, para que fique certinho na hora de fechar. Mas você também pode estar utilizando sobrinhas de fio e amarrar. Então, eu vou colocar aqui na pontinha, que isso vai facilitar bastante, tá, pessoal? Aqui a gente tem que acertar os quadradinhos da parte de cima com a parte de baixo. Aqui eu vou colocar mais um. Vamos virar aqui para facilitar. Aqui de cima a gente também vai acertar. Então, você vai fazer isso, vai alinhar todos os quadradinhos, para que depois a nossa costura não fique torta. Então, alinhe os quadradinhos desse lado também. Importante dizer que aqui nós vamos ter 3 camadas para fechar, então tem que alinhar as 3 camadas, tá, pessoal? Aqui chegamos onde temos as 3 camadas, então aqui temos que alinhar as 3. Vamos passar um marcador aqui. É importante fazer essa marcação antes de começar a fechar a nossa capa, para que depois não sobre quadradinhos, tanto para um lado quanto para o outro. Então, aqui eu alinhei toda a lateral. O mesmo que a gente fez aqui, alinhando os quadrados, os espacinhos, nós vamos fazer lá do outro lado. E aqui nessas duas laterais, caso você queira fazer para facilitar, pode fazer também. Então, vou alinhar lá do outro lado, igual eu alinhei aqui, quadradinho com quadradinho, deixando o de cima e de baixo junto. E volto para fechar a capa com vocês. Então, vamos dar início aqui a carreira para fechar a nossa capa. Eu vou começar aqui no cantinho. Então, aqui nós vamos iniciar com um ponto baixo. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar sempre unindo a parte da frente com a parte de trás. Então, aqui onde tem ponto alto, eu vou passar no ponto alto da parte da frente e lá no ponto alto da parte de trás. E faz um ponto baixo. Aqui onde temos a correntinha, introduz a agulha no espaço da correntinha da parte da frente e lá da parte de trás. Um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar por toda a lateral, sempre pegando as duas partes juntas. Então, será um ponto baixo na correntinha e será um ponto baixo em cima do ponto alto. E vai ficando desta forma. Então, vou trabalhar assim por toda a lateral até chegar aqui no cantinho. Então, eu volto a mostrar para vocês como será feito o nosso cantinho. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a lateral com pontinhos baixos, unindo a parte da frente com a parte de trás. Cheguei aqui no meu cantinho, então vamos tirar aqui o marcador para facilitar. E aqui no cantinho nós vamos fazer 2 pontos baixos, 2 correntes e já vem para outra lateral com 2 pontos baixos. Desta forma. E agora nós vamos trabalhar essa lateral igual ao anterior, sempre unindo a parte da frente com a parte de trás. Desta forma. Então, quando chegar aqui onde a gente tem as 3 camadas, tem que pegar as 3 juntas, tá, pessoal? Então, você vai introduzir a agulha aqui na primeira camada,
Então, você vai introduzir a agulha aqui na primeira camada, na segunda e aqui na terceira. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha capa desta forma, sempre com um ponto baixo no espacinho, um ponto baixo em cima do ponto alto. Unindo a parte da frente com a parte de trás e nos cantinhos, 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. E quando chegar aqui onde temos as 3 camadas, une as 3 juntas. Então, vou trabalhar toda a volta até chegar aqui no último cantinho e eu volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da minha capa e vai ficar desta forma. E aqui na outra lateral, lembrando que aqui sempre temos que pegar as 3 camadas da nossa capa juntas, vai ficar assim. Então, aqui vai ficar o transpassado da nossa capa, para que possa colocar a almofada dentro. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que finaliza a nossa carreira para dar início à última carreira do acabamento. Então, chegamos aqui no cantinho, aqui já temos um ponto baixo. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 2 correntes e um ponto baixo. E aqui vamos finalizar com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial, desta forma. Aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo pontinho, desta forma. Eu vou iniciar com uma corrente e um ponto baixo. Então, entre um leque e o outro, teremos um ponto baixo. Uma corrente, dá a laçada na agulha. Pula 2 pontos de base. No terceiro, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, desta forma. Vamos subir 3 correntinhas e vamos voltar aqui em cima do pontinho alto, desta forma, e fazer um ponto baixíssimo. Puxou o fio, o mesmo fio puxa por dentro da laçada. Formou o picô. Então, nosso picô será 3 correntes e um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E formar nosso leque. Então, nosso leque terá 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo 2 pontos de base, um ponto baixo. Uma corrente, dá a laçada, pula 2 pontos de base e vamos fazer um novo leque. Serão 3 pontos altos. Vamos subir 3 correntinhas, voltar em cima do ponto alto com um ponto baixíssimo, formou o picô, e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, pula 2 pontos de base, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Um ponto baixo, uma corrente de espaço, pula 2 pontos de base, no terceiro teremos o leque. 3 pontos altos, um picô de 3 correntinhas fechado com ponto baixíssimo e mais 3 pontos altos. Uma corrente, pula 2 pontos de base, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir essa sequência a volta inteira da nossa capa. Sempre pulando os 2 pontinhos de base e com uma corrente de espaço entre o leque e o ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira, até chegar aqui no último lequezinho, e volto para finalizar a carreira e fazer o arremate com vocês. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da minha capa,
fazendo os lequezinhos de 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos, uma corrente, pulando 2 pontos de base e um ponto baixo. Repetir por toda a volta. E vai ficar assim. Fica lindo, não é mesmo? Aqui as aplicações. Nessas cores ficou muito lindo, gente. Estou encantada com essa capa. Então, agora eu vou finalizar o acabamento com vocês. E então, finalizar os cordões que vão atrás da capa. Então, vamos lá? Então, aqui no cantinho eu fiz o meu lequezinho, uma corrente de espaço. Vou vir em cima do ponto baixo inicial, puxar o fio, esse mesmo fio eu puxo por dentro da laçada. Formei o ponto baixíssimo, corto o fio, puxa todo para frente. Dá uma puxadinha aqui. Aqui eu vou dividir o meu fio em dois. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, por um lado e puxar. Introduzo aqui do outro e puxa a outra pontinha lá pra trás. Aqui eu vou dar 2 nozinhos. Então, é só esconder o fiozinho aqui por baixo dos pontos de base. Então, agora eu vou mostrar pra vocês os cordãozinhos que vão aqui na parte de trás. Então, pessoal, aqui eu já dei uma adiantadinha pra explicar pra vocês. Nós vamos fazer dois conjuntinhos de cordão. Um vai ser na parte de cima, deixa eu desmanchar o lacinho aqui pra mostrar pra vocês. E um vai ser aqui na parte de baixo. Aqui eu contei 8 espacinhos, então aqui no 8º eu fiz o cordão de correntes. Então, eu fiz aqui entre a primeira e a segunda carreira. Para fazer o de baixo, nós vamos alinhar aqui a nossa carreira, bem qual carreira tá certinha aqui. A parte de cima com a parte de baixo se encontram, e eu vou fazer entre a primeira carreira, depois aqui da carreira onde se encontrou as duas partes, e a segunda. Então, vai ficar aqui entre a primeira e a segunda carreira, depois da carreira aqui onde as duas se encontram. Então, vai ser um cordãozinho aqui na parte de cima e um cordão na parte de baixo. O cordãozinho eu fiz com 25 centímetros. Aqui deu mais ou menos 45 correntinhas. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Então, vou alinhar aqui certinho a parte de cima com a parte de baixo. Eu vou contar 8 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois tem que estar na mesma linha, tá, pessoal? Então, eu vou pegar entre a primeira e a segunda carreira da parte de baixo. Aqui eu vou iniciar com um ponto baixo. Desta forma. E vou fazer o cordão de 25 centímetros, mais ou menos 45 correntinhas. Feitos 25 centímetros de corrente, é só cortar o fio. Que está pronto o nosso cordãozinho. Então, dou uma puxadinha aqui para formar o nozinho e corto bem rente. Então, os 4 cordões são feitos da mesma forma. Depois aqui, coloca o enchimento, né? E é só fazer o lacinho. Eu não sou muito boa com laços, mas, né, vamos fazer o lacinho aqui. Então, faz um lacinho de um lado e o outro lacinho do outro. E aqui está a nossa capa pronta. Aqui, caso você não queira fazer o cordãozinho, você pode também estar colocando botões, né? Coloca na mesma direção aqui que eu expliquei o cordãozinho, no 8º espacinho. É só colocar o botãozinho aqui, prega na parte de baixo e passa pela parte de cima. Então, aqui está a nossa capa pronta. Super linda, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje.
Eu quero agradecer especialmente ao Pablo por ter dado essa oportunidade de fazer esse trabalho tão lindo aqui para vocês. Como eu já disse no início do vídeo, esse trabalho é uma criação dele. Então, procura o Pablo aí nas redes sociais, eu vou deixar o link logo aqui embaixo do vídeo. Aqui embaixo é só clicar em mostrar mais, ou na setinha que vai estar se você estiver pelo celular. E ali eu vou deixar os links das redes sociais do Pablo. Então é só clicar ali e seguir ele. Ele tem trabalhos maravilhosos para mostrar para vocês. E esse daqui é um deles. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Qualquer dúvida referente à capa, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo, que eu respondo assim que possível. Beijos e até a próxima, pessoal!